Então, vamos dar início a mais um estudo do Pensamento e Vida, né? Então, agradeço a vocês que puderam estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Nós vamos estudar nesse capítulo, é o capítulo 23, estamos indo para o final do livro. Esse capítulo se chama Auxílio, e Emmanuel vai de uma forma muito interessante nos colocar a importância de colocarmos as energias em funcionamento. Então, recebemos de Deus em movimento, no auxílio ao próximo, e que isso se reflete no reabastecimento das energias que recebemos e no contínuo receber de Deus, né? É um capítulo bem interessante e ele, então, vai cobrir esses aspectos aqui do livro, tá ok? Muito obrigado por vocês terem vindo e vamos lá. Então, esse é o livro que nós estamos seguindo e este é o capítulo de hoje, né, denominado Auxílio. Se formos no dicionário comum, nós vamos ver que auxílio é a contribuição secundária para a realização de uma tarefa, ajuda ou assistência, cooperação. É também uma contribuição ou colaboração para a elaboração de uma tarefa. Nós, quando pensamos em auxílio, geralmente pensamos nesses três aqui, olha, que é o fato de socorrer, de auxiliar, e socorro seria ajuda ou assistência que se oferece a alguém, né? E dentre essas três definições, então, no dicionário, né, do que é auxílio, essa palavra me chamou a atenção especialmente, cooperação. Então, é uma contribuição secundária, e essa palavra secundária será importante aqui para Emmanuel também, porque quem faz é a pessoa tem que querer, senão você não a auxilia. E que nós atuamos em base de cooperação. E tivemos, então, já o estudo da cooperação, que foi o capítulo 3. Tudo está na internet, né? Quem achou interessante, quiser retomar, ou ler o livro original, que é o que a gente fala que é o que é mais legal para aprender mesmo, né? Então, cooperação é, segundo o dicionário, agir ou trabalhar junto com outro ou com outros para um fim comum. E quando nós estudamos a cooperação em pensamento e vida, pegamos essa frase de Richard Sennett, que é uma habilidade, a cooperação, que fundamenta a construção do conhecimento, porque o ser humano é um ser social. E mais do que a construção do conhecimento, a construção de todo o corpo. É interessante que nós resgatamos, quando fizemos aquele estudo, um conceito que, durante bilhões de anos, a vida no mar era de células únicas, até que essas células aprenderam a trabalharem juntas e formaram os organismos multicelulares. E quando essas células trabalharam junto em lei de cooperação, explodiu a vida e a diversidade da vida na Terra. Foi uma comparação bem interessante, né? E Emmanuel coloca que cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. E chama a atenção ele colocar dessa forma, né? É o ingrediente da ordem. Por que seria isso, né? E cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quando eu pensava sobre isso, né, para esse estudo de hoje, eu me lembrei do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Lázaro muito interessante, onde Lázaro diz o seguinte, né, que cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da retaguarda, aos impositivos da frente, me desculpem, né, e socorro implícito às privações da retaguarda, né? E essa frase, me desculpe, é de Emmanuel, né? Cooperação é obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. E aí Lázaro diz o seguinte, que obediência é o consentimento da razão e o socorro implícito às privações da retaguarda talvez seja, né? Foi um pensamento meu aqui, a resignação.
E a obediência é o consentimento da razão, segundo Lázaro, e a resignação é o consentimento do coração. Então, veja que nisso se baseia a lei de cooperação. Nós respeitarmos aqueles que estão à nossa frente e nós temos compaixão, amor, desejo de auxílio para aqueles que estão à nossa retaguarda. Feito essa pequena consideração, vamos entrar mesmo no capítulo 23, que é o auxílio. Então, Emmanuel diz o seguinte: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Olha que interessante. E no capítulo 1, que se chama O Espelho da Vida, Emmanuel coloca que a mente é o espelho da vida. Então, se a gente pensar assim, né, se a mente é o espelho da vida, a mente de quem auxilia espontaneamente, ou seja, por interesse próprio, por amor àquela pessoa, reflete o quê? A vida divina. Então, nós não refletimos a nossa vida limitada, as nossas dificuldades, mas sim a vida divina, né? É o que ele diz aqui, ó, auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida nossa, do nosso eu. E aí a gente se engrandece e se desdobra. A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Então é interessante, né? Aqui, em relação ao auxílio, Emmanuel nos lembra que Deus é a eterna providência, então ele tudo provê, sempre provê. Ao mesmo tempo, ele é o reservatório infinito de amor. Então nunca acontecerá o risco, nunca teremos o risco de Deus falhar porque acabou. Não acaba, é infinito, né? E ele está em permanente doação. No entanto, para que a doação permanente, o amor infinito que se caracteriza Deus em sua providência, atinja, chegue ao próximo, chegue aos necessitados, ele necessita o quê? Canais de expressão que o distribuam. Olha que interessante. E expressão é a ação de exprimir, de expressar-se por palavras, gestos, pela fisionomia, um modo de comunicação. Então é interessante porque Emmanuel trouxe a palavra expressão como esse canal de distribuição, né? Porque a gente vai distribuir essa energia divina por meio dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Sem isso, não há como ser distribuído o amor, porque ele necessita dos homens para a consecução das obras na matéria, né? Por isso que a gente reencarna. E além disso, olha, ele o faz com matemática precisão. Então, tudo que doamos, recebemos, e nós vamos ver que recebemos mais do que doamos. Então, se a gente retornar na obediência, na resignação, que é a mensagem de Lázaro, né? A gente vê que a obediência é a nossa relação com quem está à frente e a resignação é a nossa relação com quem está atrás, na lei de auxílio, na lei de cooperação. E a gente, então, vai se relacionar, como a obediência é a consentimento da razão, isso mostra que a fé e que o nosso crer em Deus e nos espíritos mais elevados que nós se faz por meio do nosso raciocínio, tentando entender e aceitar. Né? A fé raciocinada é muito importante para o espírita. Enquanto a nossa resignação, que é aquilo que nos prende ao próximo, ela se faz por meio das emoções e por meio dos sentimentos. E aí nós temos as duas asas do pássaro, né? As asas da sabedoria e do amor, né? Então é muito interessante essa lição da obediência e da resignação, como ela se encaixa nesse princípio. Continua Emmanuel. É necessário, porém, que estejamos de atalaia. Uma palavra diferente, né? Atalaia é vigia, aquele que vigia, aquele que observa. Então é necessário que a gente esteja atento, vigiando o celeiro de nós mesmos. Então aqui ele já diz que em nós existe um celeiro. O que é o celeiro? É o lugar onde a gente guarda as coisas das quais necessitamos. Então existe um reservatório de coisas boas que foi depositado por Deus no nosso celeiro.
E se nós não tivermos de atalaia, ou seja, atentos, o que pode acontecer? A fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai. E esse destaque é do próprio Emmanuel. Então, nós podemos impedir o eterno dar-se de nosso Pai se não estivermos atentos, né? E aí nós vamos fazer o quê? Dando incessantemente dos bens que ele nos enriquece. Então, a gente tem que ter a humildade de saber que sempre as coisas vêm de Deus e nós simplesmente podemos distribuir segundo a nossa vontade, a nossa capacidade. E essa questão de a fim de que nos impeçamos, eu achei muito curiosa e eu pensei também um pouco sobre ela. Então, quer dizer que a gente pode impedir o eterno dar? Será que nós podemos impedir esse movimento de Deus, que seria o eterno dar, a doação de energia, de amor, de oportunidades que ele dá ao próximo? E eu acredito que sim. Emmanuel diz que sim. Se a gente não estiver atento, a gente pode impedir, né? Mas a gente pode impedir desde que haja débitos dentro dos escândalos necessários. Então, as pessoas... a gente pode dizer, né, com muita propriedade, várias pessoas comentam uma frase que eu acho bem, bem legal, que é o seguinte: existe muita injustiça na Terra, mas não existem injustiçados, porque senão Deus não seria justo. Como Deus é justo, o que nos ocorre, a gente de alguma forma vai se aproveitar daquilo para a nossa evolução. Mas esse mal, quem provocou ele, está cometendo um erro, né? Então existe injustiça, mas não existem injustiçados. E então é possível sim que a gente impeça esse fluxo de energias. Se não fosse assim, né, pessoal, não existia ninguém sofrendo de misérias, porque Deus acharia um jeito e essa pessoa não sofreria. Se aquela pessoa está sofrendo de misérias, duas coisas estão acontecendo ali. Alguém que poderia ter ajudado não ajudou e assume a corresponsabilidade. E ela, de alguma forma, não merece, mas ela, de alguma forma, vai recebendo aquilo, ter a oportunidade de se curar de algum mal, de expiar alguma dificuldade ou uma prova que ela mesma solicitou para si própria. E aí, essa questão dos escândalos, a gente encontra em Mateus 18:7, onde Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Então, o que eu entendo disso aqui? Deus é a providência infinita, o amor inesgotável que está sempre doando. Para que a doação dele chegue a quem necessita, ele precisa de nós. Então, nós temos a oportunidade do auxílio. Auxiliando, nós aprendemos e ajudamos no equilíbrio das coisas, no crescimento da sociedade. No entanto, se a gente não tomar cuidado, não tiver de atalaia, nós podemos impedir esse dar, que é quando nós retemos as coisas para nós, e isso se chama o quê? Egoísmo. Então, as manifestações do egoísmo são a miséria dos outros. Algum tem muito e o outro tem pouco. E a gente está vendo isso. Então, é o que Emmanuel está nos explicando aqui. Como Deus é justo, tudo ocorre dentro de uma lei equilibrada, né? Que são os escândalos que próprio Jesus falou. Aquele escândalo, de alguma forma, serve de expiação, de prova, de oportunidade para quem o sofre. Mas, ai daquele que o faz. E João diz o seguinte, em sua primeira epístola: aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, estar de atalaia é isso, é o cultivo do amor. Porque João nos esclarece que quem ama está na luz, ou seja, está do lado dos bons espíritos fazendo o bem. E ele não pratica escândalo. Então, ele não promove o mal de forma nenhuma. Então, ele distribui, ele não impede o fluxo de energias do eterno dar-se de nosso Pai, de Deus. E para explicar essa frase aqui, olha, é muito profunda, né? Aquele que ama está na luz e nele não há escândalo. Quem quiser pode estudar isso pelo Fonte Viva. Então, se vocês lerem Fonte Viva, a lição 159, ela trata disso. Eu peguei um trecho dela que é assim: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender.
E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do veneno viscoso do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarcerando-nos no egoísmo e exigindo que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Então, infelizmente, não daria para a gente trabalhar isso, porque seria um outro estudo inteiro, mas é muito bonita essa frase de João, né? Então, quando a gente ama o próximo, nós estamos de atalaia, nós o compreendemos. Compreendendo o próximo, não vou dar ouvido ao veneno viscoso do escândalo, ou seja, não vou querer o mal, querer disciplinar, querer impingir alguma coisa àquela pessoa, né? Por outro lado, enquanto eu estou no exclusivismo e visando a mim mesmo, exigindo para mim e para os outros, eu estou praticando o escândalo, né? E aí será infeliz a consequência para mim. Voltando a Emmanuel aqui, quem observa os princípios da eletricidade, ele vai dar um exemplo bem legal agora da eletricidade. Não ignora que o fluxo constante de força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Então, o Emmanuel vai nos lembrar, né, um pouco de eletricidade. Emmanuel adora física. Então, ele está sempre falando de física, né? Então, já falou de ressonância, magnetismo, luz. Agora vai falar de eletricidade. Então, ele está lembrando que para que tenha eletricidade, é necessário que tenha um circuito completo. Então, o circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos de modo que formem pelo menos um caminho fechado. Veja, isso é interessante na analogia de Emmanuel. Tem que ter um caminho fechado. De onde surge esse caminho? De Deus. Ele passa por aquele que quer auxiliar, que quer fazer o bem. E ele tem que chegar no necessitado, aquele que precisa de ajuda. E do necessitado não pode parar nele, tem que voltar a Deus. O circuito só se fecha quando ele sai, passa por mim, passa pelo próximo e volta a Deus. É muito interessante, né? Se não houver os dois polos, o positivo, que é quem doa, o negativo, quem recebe, ou vice-versa, né? O positivo, quem recebe, o negativo, quem doa, tanto faz, porque é só uma analogia, a ação não se desenvolve. Ela precisa dos dois polos, né? Esse é o exemplo que o Emmanuel dá da energia elétrica. Para entender isso, né, eu peguei lá da internet esses negócios de escola, né, do colegial, e a gente vê aqui que os elétrons, né, num elemento condutor, eles estão indo para todos os lados. Então, essas bolinhas aqui são os elétrons, vejam, as setas vão para todos os lados. E a corrente elétrica, o que é a definição dela? É o movimento ordenado de elétrons, num sentido, então, a corrente elétrica é quando se ordena esses elétrons para que eles tenham um movimento comum. Então, aqui é um exemplo da pilha, né? Então, quando você tem o polo positivo e negativo, o que acontece? Há uma ordenação, os elétrons eles caminham nessa direção, indo até o polo positivo. E esse movimento ordenado é que se chama de corrente elétrica. E esse fluxo requer um polo positivo e um polo negativo. Então, dentro da analogia de Emmanuel, nós podemos entender que a caridade depende de quem quer e recebe e de quem tem e doa. Olha que interessante. Então, é necessário quem quer, porque precisa e recebe, e é necessário quem tem, porque já está mais equilibrado, já está, né, já conhece mais, já está se esforçando para fazer o bem, e doa. Esses dois elementos são muito importantes. E o terceiro elemento, quem é? É a pilha, que é a fonte de tudo, que quem é, no nosso caso, é Deus. Deus é a fonte de todo o bem, de toda a paz, de todo o amor no universo. Então, também podemos lembrar que ninguém doa o que não tem e ninguém recebe o que não pede, não é? Então, para a gente doar, a gente tem que ter, e para eu ter, eu tenho que me ligar a Deus, porque Ele me abastece quando eu peço. Se eu não me ligo a Deus de forma correta, eu não tenho. Eu preciso me ligar a Ele para ter o que doar. E o polo positivo ou negativo, o outro que recebe, ele precisa querer e pedir. Então, se formos em Mateus, capítulo 7,
ele diz: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Então isso é uma promessa de Jesus. Ele afirmou isso para nós, nos consolando, né? Só que eu tenho que pedir, senão não recebo. Eu tenho que bater, procurar, fazer a minha parte, senão eu não encontro. Não adianta eu ficar parado esperando a coisa cair no meu colo, eu tenho que fazer a minha parte. Bater e será aberto. Se eu bato na porta, ela me abre, ou seja, as oportunidades da vida vêm na medida em que eu as procuro, né? E várias vezes a gente encontra isso nas mensagens de Jesus. Então, por exemplo, aqui em Mateus 20:32, é o caso do cego de Jericó. Então, ele estava vendo que Jesus passava e ele começou a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas chegavam para o cego e falavam, o repreendiam para que ele ficasse calado. E ele dizia: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, ele pediu. E aí Jesus disse: trazei-o até mim. Aí as pessoas, os discípulos, trouxeram o cego até Jesus. E aí, quando chegou, a gente poderia pensar: poxa, é óbvio, o que, que o cego vai querer? Vai querer a visão. Mas não, Jesus perguntou para ele. Parando, Jesus o chamou e disse: que quereis que eu vos faça? E ele respondeu: que volte a ver. E aí Jesus: então, que seja feita a vossa vontade. Então, Jesus perguntava para as pessoas: o que você quer? Então, é necessário querer para que a gente receba. Isso é uma lição muito importante. Então, querer receber é o primeiro polo que faz parte do ciclo do auxílio, né? Para que haja a ajuda. E saber pedir é uma segunda coisa importante. Esse polo que quer também tem que saber o que quer. Então, existe uma outra passagem de Tiago, né, na Epístola Universal de Tiago, ele diz assim: pedis e não recebeis. Ué, então contradiz, porque Jesus falou: pedis e vos será dado. Aí Tiago diz: pedis e não recebeis. Aí ele explica: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a gente também tem que saber o que pede. E no auxílio é importante essa sabedoria. Eu tenho que saber o que dar à pessoa que seja bom para ela. E vem aquela velha história, né, de ensinar a pescar. Então, pedir e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Vamos ver se houver tempo. Ao final eu vou trazer uma interpretação de Emmanuel muito bonita dessa parte aqui da Epístola de Tiago. Mas o que ocorre é que, às vezes, eu não sei pedir. E é também necessário querer doar, né, que é o segundo polo, que está também dentro dessa epístola de Tiago aqui. Por quê? Muitas vezes eu quero as coisas só para mim, não para doar. Então, eu estou querendo que Deus me conceda uma série de situações, mas eu não pretendo distribuir para ninguém. Eu pretendo que elas fiquem só para comigo, um egoísmo. Isso não funciona, eu não ganho se eu fizer dessa forma, porque a energia tem que fazer o circuito completo, elétrico. E, ao mesmo tempo, aquele que pede tem que saber o que pede, tem que pedir uma coisa que o ligue a Deus, porque se ele pede algo egoísta e alguma coisa que não seja útil para que ele caminhe em direção a Jesus, ou na evolução, ele também não vai receber, porque aquilo não é bom para ele. E nós, nessa epístola, entendemos muito em profundidade essa questão do auxílio. Ainda explorando, né, essa analogia de Emmanuel, né? Então Deus é a usina hidrelétrica, né? Então é aquele reservatório de água infinita, com capacidade de mover as turbinas e gerar um potencial imenso de energia no universo. Então Deus é a usina hidrelétrica, temos eu e temos o necessitado, porque o auxílio necessita dos dois. Então, se quero só para mim, eu não tenho. Eu tenho que saber pedir e querer, eu tenho que querer o próximo. Se quero para mim e para o outro, eu tenho, porque eu quero visando o bem. E o necessitado, se o necessitado liga-se a Deus e pede, porque é esse o significado verdadeiro de pedir e obtereis, é querer verdadeiramente, né?
é se esforçar, é bater, né, a porta. Então, vamos ler de novo como é que está lá? Está assim, ó. Você tem que pedir, se esforçar para ter, buscar, caminhar em direção às coisas, né? Se fazer a sua parte e bater na porta, seja bastante ativo. Então, o necessitado, ele também tem que se ligar a Deus. Aí ele recebe. Mas para ele receber, eu preciso dar. Então, é um ciclo que, para que não seja interrompido pelo nosso egoísmo, depende de nós estarmos atentos à prática do auxílio e à lei de amor ao próximo, né? Então, Deus nos doa na medida em que eu não quero só para mim, que eu quero para o próximo. E o próximo recebe na medida em que ele está ligado a Deus e ele quer aquilo em verdade e para um fim útil para ele próprio. Voltando, né? Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Interessante, né? Então, a gente sabe que a água parada, ela estraga e ela se torna insípida, pútrida. Até quem tem um aquário sabe. Então, se a gente tem um aquário e coloca uma bombinha que a água fica circulando, aquele movimento faz com que a água do aquário fique, às vezes, meses e meses sem precisar de manutenção. Se eu desligo a água e o filtro e a água fica parada, estagnada, em poucos dias os peixes morrem porque aquela água não se torna adequada. E essa é a analogia de Emmanuel. Se nós queremos bens, recursos intelectuais, poder, dinheiro, para mim somente, aquilo fica parado, porque eu não ponho em circulação com o próximo, aquilo estraga, se corrompe. Então ele diz que toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Então ele vinculou aqui a inércia à enfermidade. Então, obstrução é colocar um obstáculo, impedir a passagem, o fluxo, estancar. Inércia é uma coisa sem ação, sem atividade, estagnada. Como a gente falou da água, a água estagnada é uma água que estraga. A água em movimento, ela fica pura. Então, a inércia se junta à enfermidade. Então, a falta de atividade é doença, doença da alma, que vira depois doença do corpo. E isso é muito importante. Então, nessa questão do auxílio, mais para frente, Emmanuel fala até em lei do auxílio, a questão do movimento, ou seja, de eu pedir, porque eu tenho que ter a humildade de saber que tudo vem de Deus, para dar, porque eu quero realmente ajudar o próximo, é um movimento muito importante. E se eu faço isso, não existe justiça social. Se existem injustiças sociais, existem pessoas em dificuldades, é porque esse fluxo não está correto. Tem gente sequestrando para si próprios, estagnando as energias de Deus, impedindo que elas fluam. Isso ocorre dentro da lei do escândalo, dentro da questão do escândalo. Para mim, que faço, isso é muito ruim. Mas aquela pessoa não vai deixar de aproveitar aquilo para a sua evolução, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, onde nós cometemos erros absurdos, e agora nós temos que reparar estes erros. Então, aquele mendigo, aquela pessoa em dificuldade, muitas vezes foi aquele que, na encarnação passada, foi responsável por estancar as energias divinas, não distribuiu o que ele tinha, guardou para si próprio. E aí ele encontra agora dificuldades. Se nós propomos, diz Emmanuel, retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, você lembra que tinha falado da inércia e enfermidade, que isso se remete à lei do trabalho? Então, eu relembrei que o capítulo 7 de Pensamento e Vida é trabalho. Então, para que a gente retrate mentalmente as luzes do plano superior, novamente ele dá a mesma explicação. Olha, para eu refletir a Deus, a luz dos planos superiores, eu tenho que trabalhar espontaneamente. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro de emancipação. Quem trabalha se liberta, evolui. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amoldam à ilusão da preguiça. Então, a preguiça, a falta de trabalho, a falta de distribuir os bens e as possibilidades que tem, ela nos faz muito mal. Voltando aqui ao capítulo do auxílio, né?
Emmanuel diz que a lei do auxílio permite a solicitação. Então, é justo que eu peça, mas determina. Permite que eu peça, mas determina a expansão. Expansão é aumentar, alargar, ampliar. Então, é necessário que o que eu tenho, eu expanda, eu alargue e eu amplie, né? Para que a ajuda não desajude. Isso também é um conceito interessante, né? Se eu recebo só para mim, aquilo me faz mal. Se eu não distribuo aquilo ao próximo na forma de amor, de interesse, de auxílio, eu acabo prejudicando a mim. Então, aquilo que eu recebi me fez mal. Então, é aquele tipo de ajuda que desajuda a pessoa. E ele dá um exemplo: o sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo. Então, se não houver a circulação, né, foi uma outra analogia. Aquela parte do corpo que recebe sangue, mas o sangue fica parado e não volta a recircular, há uma necrose, a morte daquilo. É como se a gente tivesse, como a gente recebe bens divinos e não circula eles na forma de doação ao próximo, aquilo necrosasse as nossas estruturas espirituais, né? E aqui estão exemplos de doação. As doações materiais, aqui é a Madre Teresa de Calcutá, alimentando uma criança na Índia, e as doações intelectuais, morais, aqui um projeto social onde crianças em situação de risco, né, de vulnerabilidade, estão recebendo suporte escolar, estudo, né? Os dois são importantes, mas sabemos que o mais essencial é esse aqui, aquele que ajuda na transformação moral e intelectual do espírito. E aí eu trouxe, para exemplificar essa questão, né, do auxílio, uma parte de um livro muito legal, que é o livro Paulo Estevão. Quem não leu, leia. Então, é um romance que ele foi escrito pelo Espírito Emmanuel e a psicografia pelo médium Francisco Canto Xavier. Então, numa parte lá do livro, né, os apóstolos em Jerusalém tinham um movimento de socorro aos necessitados muito grande e requeria vários coeficientes de carinho e dedicação, ou seja, dava muito trabalho. Então, eram loucos que chegavam de várias regiões, anciãos ou idosos que eram abandonados, crianças que estavam com fome, né? E isso fazia com que houvesse um ingente sacrifício, ou seja, era muito trabalhoso essa questão do auxílio material que os apóstolos João e Pedro, né, apóstolos diretos de Jesus, tinham, né? E aí eles tinham vários companheiros que os ajudavam. E aí no livro comenta que a assistência aos pobres não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Então, além deles, eles não estavam conseguindo fazer mais do que a caridade material, porque aquilo tomava muito tempo deles, e eles não estavam pregando os ensinos que eles tinham recebido de Jesus. Aquilo que Jesus tinha passado para eles de forma oral, eles tinham ouvido, eles teriam como missão passar para frente, e não dava tempo. E João, né, São João, o apóstolo, considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e desprezassem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório das enfermarias. Então ele ficou preocupado, ele falou, gente, a gente só fica cuidando das doenças, dando comida, e a palavra evangélica? E o ensino moral do Cristo? E aí tem umas reflexões de Paulo, que eu trouxe duas frases aqui no mesmo livro, gente, estou continuando no mesmo livro, Paulo Estevão. Ele dizia assim numa parte, não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais, né, além da ajuda material. Para atendermos a muitos doentes, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então, Paulo percebeu isso, né? São Paulo, né?
escreveu cartas, várias cartas. O Paulo percebeu isso e disse, olha, a gente não pode simplesmente cuidar da caridade material. O auxílio não pode ser apenas do corpo, né? Porque se a gente levasse o Cristo no íntimo das pessoas, a necessidade do mundo seria outra. Então, a lei do auxílio permite a solicitação, voltando ao Emmanuel aqui, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Então, uma ajuda puramente material nem sempre é aquela mais adequada. Então, é importante que a gente também tenha essa crítica de pensar qual é o auxílio mais necessário, como a gente vê aqui no exemplo desses primeiros tempos dos cristãos na Casa do Caminho. Voltando aqui, né, Emmanuel diz, o homem que sabe governar bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social, missionário do progresso, né? Então, aquela pessoa que ele reúne muitos bens, ou seja, ele é rico, né? Mas ele constrói com sua riqueza a base do trabalho e da educação de muitos, que é essa caridade moral, intelectual, ele é como uma represa em lide no campo social. Então, ele é aquela pessoa que está usando muito bem o que recebeu de Deus. Ele é um missionário do progresso. E as leis da vida nutrem essa pessoa de esperança, saúde, segurança e alegria. Olha que interessante. Então, nós podemos ver isso. A pessoa que está dentro da lei do auxílio, fazendo circular as energias que Deus lhe provê, ela vive com esperança, com saúde do corpo, ela se sente segura, sem medo da vida e alegre. Então, se você quer sair desses estados mentais negativos, se relacionar com o próximo numa atitude positiva é um caminho muito bom, né? Então, se eu peço, como que eu posso obter aquilo que eu quero? Eu quero saúde, eu quero ser feliz, eu quero alegria. Como que eu vou obter isso? Pelo auxílio. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Então, faz prece pedindo algo. A resposta vem na oportunidade de auxílio. A gente não pode pensar que eu peço a Deus paz e saúde, ele vai me dar aquilo de forma mágica. A Deus me deu magicamente. Só porque eu pedi, ele vai me deixar saudável, feliz, beleza. Não. O que ele vai fazer? A gente tem que fazer circular essas energias. Então, quando eu peço, a resposta vem na oportunidade de auxílio. Vem numa intuição, na força, na vontade de eu pôr essas energias em circulação e fazer o próximo feliz. Na medida que eu fizer o próximo feliz, eu também serei feliz, né? Porque fecha o circuito, saiu de Deus, veio para mim, foi para o próximo, voltou para Deus e voltou para mim e a coisa continua andando. Por outro lado, né? Ao passo que o detentor de inúmeros bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro, né? É um usurário infeliz, né? Colocado à sombra do caminho. O usurário é aquele que tem obsessão por acumular bens materiais, é a pessoa mesquinha. E as mesmas leis da vida cercam essa pessoa mesquinha, né? De angústia, medo, solidão e secura. O oposto, né? Então, querer somente para si gera sofrimento. Não adianta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Sem isso, há doença, tanto mental quanto física, porque elas serão reflexos das próprias doenças espirituais, da situação espiritual por a qual passa essa pessoa. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Então, né, voltando aqui, é isso, olha, o homem, vamos fixar o lado positivo, né? Aquela pessoa que sabe reunir seus bens e usar eles como base de trabalho e educação de muitos, é um missionário e recebe tudo coisa boa da própria vida. Quando a gente faz a prece pedindo para melhorar, a resposta vem com a lei do trabalho, com a lei do auxílio, com a lei de cooperação. Não vem magicamente Deus me deixando bom do nada, né? Porque não é assim que funciona a vida. E aí ele reafirma isso dizendo, o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispersamos. Então, se eu quero receber um amparo, porque eu estou mal, estou precisando de alguma coisa,
eu recebo na medida que dou. Se eu não dou, como vou receber? E o amparo que dispensamos, aquele que eu dou, está invariavelmente seguido de vastos acréscimos, que eu disse de início, né? Que a gente não recebe na proporção 1 para 1. A gente recebe na proporção N para 1. A gente recebe muito mais que dá. Mas a gente tem que dar um pouco, pelo menos um pouco, né? E eu recebo vários acréscimos potenciais, né? Para a hipótese de eu poder ainda ser mais útil. Então, Deus aposta em mim para que eu me torne ainda mais útil e faça muito mais, né? Então, quando doa ou auxilia, ele se refaz com saúde. E quando retém, estagna, adoece, né? E para complementar isso, eu acho interessante também vocês considerarem dar uma estudada lá no capítulo 16. O Danilo, ele fez o estudo sobre esse capítulo, essas duas passagens ontem. Ele que me inspirou aqui nesse momento. Então, se vocês quiserem ver lá no site da Unelar, tem esse estudo do Danilo, onde ele pegou o capítulo 16 e ele viu esses itens em casa de Zaqueu e a parábola do mal rico e os comentários de Kardec a respeito. Então, Zaqueu, pessoal, representa o bom rico. O Zaqueu é aquela pessoa de posses, que tinha dinheiro, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa de poder, né, dentre os publicanos, que quis ver Jesus. Ele subiu na árvore, né, saiu correndo e chamou a atenção de Jesus, e Jesus foi dormir na casa dele. A gente pode ler isso no Evangelho de Lucas. E aí, se não me engano, capítulo 19. Então, na casa de Zaqueu, significa que Jesus visitou porque ele estava interessado no bem. E aí o que Zaqueu diz a Jesus? Que ele ia doar metade dos bens dele ao próximo e que se ele houvesse feito alguma injustiça, ele ia retribuir em quádruplo. Então, o Zaqueu representa aquele que tem recursos, tem dinheiro, que esse capítulo aqui é da riqueza. Aquele que usa a riqueza para o bem. Ele não guarda para si, ele põe em circulação. Então, isso gera felicidade, alegria, saúde. E a parábola do mal rico é aquele pessoa que era muito rica, se vestia de púrpura e cuidava da sua vista todos os dias, mas na porta da casa dele vivia Lázaro, que era um mendigo que não tinha o que comer. E essa pessoa alimentava das sobras os cães, mas não dava nem as migalhas que ele dava aos cães, ele dava a Lázaro, ele não dava nada a Lázaro. E aí, quando eles morrem no céu, é feito lá um julgamento e mostra que aquele que usou só para si se encontrou em grandes dificuldades, né? Então, dá uma olhada nisso, que isso, a circulação dos bens e das potencialidades da nossa alma, né? Não é só os bens. Às vezes eu sou uma pessoa muito inteligente e não me dou ao trabalho de dispersar conhecimento, de ajudar as pessoas que poderiam ter algum ganho com o que eu sei, né? Então, seja qual for a forma de você colocar as potencialidades, seja quais forem as potencialidades que Deus lhe deu em movimento e direção ao próximo, né? Isso é a lei de auxílio. Então, Zaqueu é um missionário do progresso, e aqui na parábola do mal rico é um exemplo do usurário infeliz, né? Dentro do que acabou de nos explicar Emmanuel. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor... Então, olha, refletir, voltando àquela questão, né? Reflexo, espelho, Emmanuel usa essa analogia sempre. A mente é o espelho da vida, capítulo 1 de Pensamento e Vida. E ela reflete as bênçãos de Deus. Então, como que eu posso ser uma pessoa que reflete o bem? Que as pessoas olham e falam, pô, aquele cara é do bem. Será que é só porque eu faço prece ou porque eu tenho uma religião? Não, é porque eu sou bom. Então, ele vê que de mim sai o bem. Eu reflito as coisas boas. Então, eu sou do bem. Então, quando eu reflito as bênçãos de Deus pelo auxílio espontâneo, eu sou do bem. Então, eu reflito os bens, né? E outra coisa interessante que ele coloca aqui, ó, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo. Então, é fazer isso sem querer também ser exclusivos, né? Só para si, só do seu jeito. E é legal essa comparação com o tambor, né? Imagina um tambor batendo, né? Então, se a pessoa tem o tambor da exclusividade, do egoísmo, da vaidade, tudo que ela faz vem com aquele ruído de fundo, com aquele tambor de fundo, né? É atrair reflexo de Deus. Então, quando a gente reflete as bênçãos do alto, tendo socorro espontâneo, e faz isso sem exclusivismo, sem vaidade,
nós atraímos os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Então, eu atraio pessoas que, junto comigo, fazem o bem. E a gente vê isso, né? Essas pessoas muito dinâmicas, caridosas, bondosas, sempre conseguem pessoas que são sensíveis a ajudá-las. Não é isso? Né? Então, ao ajudar os necessitados, simultaneamente, somos ajudados simultaneamente para que a tarefa se materialize. Então, quando a gente faz isso, olha, ele diz aqui, Emmanuel, deslocamos pessoas que vêm nos ajudar em silêncio, prestando-nos assistência efetiva. Então, presta a nós. Então, toda vez que a gente sai ajudando os outros, alguém ajuda a nós, nós mesmos e os bons espíritos, as pessoas boas que não criaram um bloqueio o eterno dar-se que a gente viu de Deus, né? Então, prestando-nos a nós. Por isso que eu disse aqui, ao ajudar, somos ajudados simultaneamente, ao mesmo tempo, para que a tarefa se materialize. Então, todo o bem conspira a nosso favor. E exclusivismo, né? Então, o exclusivismo é o desejo ou tendência a ter as coisas exclusivamente para a gente, né? Só para si, não é isso? E então, quando a gente pensa dessa forma, o que acontece, né? A gente quer excluir. Então, o exclusivismo, ele quer excluir, né? O desejo ou tendência de não querer que outros participem. E aí, né, quando eu vi isso aqui, eu me perguntei, excluir sistematicamente quem? E eu pensei que seria talvez excluir os outros a ajudarem, porque a pessoa que está com o tambor da vaidade quer que seja só ela, né, de alguma forma que ela prepondere ali. E o próprio ajudado. Então, aquela pessoa para a qual eu presto auxílio, eu não quero que me ajude, né? Ele pode ser tolhido no desejo de participar, porque eu quero o mérito da ajuda para mim próprio. Isso eu acho bastante interessante, bastante importante da gente refletir, né? Se a gente não tem esse sentimento de exclusivismo que acompanha a vaidade, né? Onde eu não quero excluir outros de ajudar e eu quero excluir o próprio necessitado. Então a gente vê às vezes situações onde a pessoa faz o auxílio de tal forma que não promove verdadeiramente o outro, para que ele possa superá-la ou igualá-la e de repente ele que está ajudando. As coisas não são assim, né? Então, a gente não pode ter essa questão exclusivista, né? E o desejo de excluir. Continua Emmanuel, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. E aí eu lembrei do Espelho da Vida, que é o primeiro estudo, que ele fala isso, né? Em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. A gente nunca estará sozinho, porque não é assim que é o universo. O universo é uma ligação recíproca, as pessoas estão interconectadas, né? Então, como emitimos pensamentos, que a gente nunca para de pensar, a partir de nossa mente e tendo por fácil nosso coração, nós influenciamos e somos influenciados. E aí nós refletiremos a mente dos demais. E tudo se desloca e renova nos princípios de interdependência e repercussão. Então, interdependência é ligada por uma dependência recíproca e repercussão é a impressão, o impacto forte causado por uma coisa, o reflexo, a consequência, né? Então, esse é um capítulo chave aqui para a gente entender toda a base de estrutura que Emmanuel traz da nossa mente, né? E ele coloca isso, que a gente está sempre interligado e sempre recebendo aquilo que damos e nos relacionando com o próximo. Então, nesse ainda capítulo 1, Emmanuel nos diz que o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, o modelo de Emmanuel é esse, né? O reflexo que a gente tem
vai nos determinar a emoção, a nossa ideia, as nossas palavras. Então, se nós queremos ajudar, ele nos diz, tem que ser com tudo, com o sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação. E para isso nós temos que estar refletindo o bem. Só estar ligado ao bem. Pensa que a nossa mente é um espelho, ela vai refletir por onde ela está direcionada, tem que estar direcionado para o bem. Então, eu não posso me direcionar ao negativismo, ao exclusivismo, à vaidade, ao mal, porque aí eu não conseguirei fazer essas atitudes, né? Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Olha que interessante. Sem paga, às vezes a gente já consegue, né? Então, muitas vezes, ligado às várias correntes religiosas, nós já sabemos auxiliar sem receber. A gente faz sem pagamento. Eu vou lá de boa vontade e não recebo. Mas sem exigência ainda é difícil. Porque muitas vezes eu começo a auxiliar e exijo que o outro corresponda, que ele seja grato, que ele mude de vida. Fala, olha, eu já ajudei aquele cara tanto, ele não muda. Eu não vou mais lá. Não adianta. Eu faço por ele, ele não responde. Mas quantos milênios Deus fez por nós e ainda faz e nós não respondemos? Então, a gente não pode ter exigência, nenhum tipo, né? E nem pagamento. E quando a gente faz isso, nós estamos rogando silenciosamente, né? Fazendo o nosso pedido de auxílio. E o Senhor Divino, né? O Deus sempre nos responde, né? Então, rogativa é o pedido feito com humildade, com insistência. Então, veja, o auxílio com humildade, com insistência, é a forma de melhor rogar. Mais do que a prece com palavras, é a de atitudes, né? E aí, o socorro divino nos responde sempre com cooperação e suprimento. Eu achei interessante ele falar essa palavra aqui. Então, ele nos ajuda com suprimento. Então, suprimento é o ato ou efeito de acrescentar, de suplementar, ele adiciona. Então, ele nos dá a mais e nos abastece do bem, da felicidade, da paz, né? E cooperação, como já falamos de início, é atuar juntamente com os outros para o mesmo fim. Então, a gente está trazendo junto, fazendo junto para o mesmo fim. Que fim? O crescimento, a evolução, a transformação moral de todos nós, tanto quem dá quanto quem recebe. Eu não posso ser simplório e não entender que, se eu me ponho nas tarefas de colaborador, eu estou fazendo aquilo porque também vou evoluir daquela forma. Então, eu não posso ter vaidade de me sentir já acima. Naquele momento, eu estou podendo ajudar e aquele é o mecanismo de eu crescer e de eu evoluir. Toda aquela tarefa visa os dois. Sempre quando a gente faz o auxílio, a pessoa vai melhorar, mas eu também, né? Então, a cooperação é isso, é atuar junto para o mesmo fim. Qual fim? A evolução de todos. Daquela pessoa que hoje eu estou tentando ajudar e minha mesma, né? Eu também recebo e também evoluo nesse processo. Eu tinha pensado que, se sobrasse tempo, eu ia ler aqui esse livro de Emmanuel, que se chama A Trilha de Luz, que é a psicografia do Chico Xavier, mas não haverá tempo. Eu não vou entrar nisso, que já deu 9 horas, mas eu vou relembrar somente a frase de Tiago, que é muito importante. Olha, pedis e não recebereis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Né? Lembra que eu tinha comentado isso? Então, pense nisso também, o que eu quero para mim e para o próximo. Né? Será que eu quero certo? Né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse foi o estudo nosso aqui, do capítulo 23. Veja que há muita sabedoria, né, nas palavras de Emmanuel, para que a gente
cumpra com esse movimento de Deus. Deus nos permite sermos coautores com Ele das obras. Então, Ele é um reservatório de amor e de providência. E Ele conta conosco para que a gente faça a distribuição dessa providência. Então, é necessário que a gente saiba fazer circular essas energias, e quando a gente só quer para nós próprios, nós somos o mal rico, e aquele que estanca a energia, e isso gera doenças, desequilíbrios e dificuldades, né? Eu espero que vocês tenham achado interessante, e muito obrigado por terem participado.